A partir de agora, nós estamos dentro do contexto, dentro do cenário da estatística descritiva. A estatística descritiva é um conjunto de técnicas dentro da estatística que tem o objetivo de sintetizar, organizar as informações. E aí nós vimos mecanismos que essa estatística pode utilizar, seja por tabelas, seja por gráficos, ou seja por as medidas descritivas, as medidas propriamente ditas, que a gente vai abordar elas também. Bom, dentro das tabelas e gráficos, seus objetivos principais estão na organização e apresentar os dados da forma mais ilustrativa possível, ter um apelo visual. Isso é uma coisa muito comum dos gráficos. Agora então a gente vai ver diversas formas gráficas, suas implicações, onde é mais interessante utilizar cada gráfico, a visão crítica que você deve ter de cada gráfico. Você não pode aceitar as informações de um gráfico de forma barata, simples, tem que ter uma visão crítica, tem que ver o que foi avaliado, se a relação é coerente e se o gráfico não está te induzindo a uma direção errada, que é muito comum e pode acontecer tranquilamente, porque gráficos, meu amigo, foi feito para iludir o ser humano. É outra pessoa criando um gráfico para mostrar aquilo que ele acredita ser e desvia a atenção para outras coisas. O gráfico ele sintetiza a informação, fica bonitinho, ilustrativo, mas você tem que ser crítico, tem que olhar com calma. Não pode aceitar gráficos de qualquer jeito. Às vezes você vai olhar uma representação gráfica e vai ver que tem, parece uma diferença absurda, mas quando você vê a escala de valores que foi colocada para esse gráfico, ela é menosprezível, é uma diferença pequena. Se você colocasse na escala mais adequada, o desenho do gráfico ficaria uma diferença minúscula. Então, gráficos foram feitos para iludir o ser humano, tendenciar eles a uma informação. Se mal usados por pessoas de má fé, pode te direcionar para o caminho errado. Então, fique ligado, tem que ser crítico. E pensando numa banca examinadora, né, diabólica, que quer fazer você errar na questão, pode muito bem ter questões gráficas que te induzem a um pensamento, mas na verdade a resposta é outra, o fenômeno é outro. Às vezes você vê uma diferença gráfica, mas não tem diferença significativa. Tem muitas implicações além da questão visual. Você não pode ver uma diferença visual, ainda mais na estatística, que a gente trabalha com dados incompletos. Você não pode ver essa informação visual e simplesmente tirar conclusões dela, não dá. Estatística descritiva simplesmente descreve, resume, mas ela não tira inferências. Junto a isso, ela precisa da estatística inferencial. Então não me olhe para gráficos e simplesmente diga que há diferença significativa, que há ali um fenômeno que foi observado, desempenho. Não dá para ter essa visão só por gráficos. É uma visão apelativa, visual. Você tem que ter isso em mente. Então agora, depois dessa visão sobre gráficos que eu tenho na minha vida, eu vou apresentar para você alguns gráficos, algumas representações bem interessantes. Vamos lá! Primeira forma de apresentação, ainda nós vamos estar trabalhando com uma variável só, são as representações gráficas para uma variável. Eu vou falar do diagrama de pontos. O nosso diagrama de pontos, ele é praticamente ainda uma representação gráfica das frequências. Só que ele tem umas particularidades na sua forma apresentada. Primeiro, ele só tem um eixo. Ele é representado só por um eixo, que corresponde ao eixo da variável, a variável x, e eu contabilizo cada observação por pontos. Eu contabilizo por pontos. Vamos pegar aqui, vamos voltar aqui para o material. Eu quero pegar o mesmo objeto de estudo que a gente já abordou, aqui tem um exemplo, e nós vamos começar a ver a forma gráfica. Ó, diagrama de pontos. Aí aqui o exemplo, aqueles dados referentes à quantidade de drogas em quilogramas apreendidas por semana em uma delegacia de polícia. Está aqui o nosso conjunto de dados, certo? Como é que eu vou representar ele pela forma de um diagrama de pontos? Eu vou pegar cada observação e cada representação, cada observação vai ser um ponto só. E aí a gente vai formar o diagrama de pontos. Então vamos aqui para o gráfico, vamos ver como é que é. É uma forma bem simples, mas você pode se deparar na prova. Ó, nós temos a observação 0, nós temos a observação 5, nós temos a observação 10, temos a observação 15, a 20 e mais para frente aqui nós temos a 30. Ó, eu tenho uma observação só no número 0, um pontozinho. Uma observação no número 5, um ponto. Um ponto no 10 também. No 15, eu já tenho 3 observações, 3 pontos. No 20, eu tenho 2 observações, 2 pontos representativos
e um ponto aqui. É uma forma bem simples, tá? Ela só, veja que aqui está quase a ideia de uma frequência, de uma tabela de frequência, ou uma curva de frequência. Você consegue ver aqui um histograma de modo geral, mas é representado por pontos. Se você encontrar na sua prova, não se frustre, cada ponto é uma observação, não precisa nem do eixo da ordenada aqui, porque o ponto já contabiliza. Usada para quantidade de observações pequena, tá? Não tem como trabalhar com muitos dados aqui. Então essa é a nossa forma de representação gráfica. Diagrama de pontos. Próxima forma de representação. Aqui eu sempre vou mostrar o gráfico feito aqui só para vocês verem, tá? Mesma ideia. Diagrama de pontos. O nosso diagrama agora de ramos e folhas. Isso é muito comum, você vai encontrar muitas vezes esse diagrama de ramos e folha nas provas. Como é que ele é composto? Ele é outra representação gráfica, tá? Ele está esquematizado aqui. Você vai ter uma linha no meio separando. E a gente fala o quê? Que esse lado aqui é os nossos ramos. E esse outro lado aqui são as folhas. Como é que compõe cada observação? Vamos para o quadro. Eu quero mostrar isso para vocês desenhando no quadro. Bom, o nosso diagrama de ramos e folhas. Diagrama de ramos e folhas. Como é que ele funciona? Bom, basicamente, você vai ter aqui uma linha separando. Desse lado você tem os ramos. E desse outro lado aqui nós vamos ter o que chamamos de folhas. As folhas. Como é que funciona isso aqui? No ramo eu vou ter um valor fixo. Aqui, por exemplo, no exemplo que eu abordei, 16, 17... 18, 19, 20. E aqui nas folhas eu vou ter vários números alinhados. Deixa eu pegar aqui no exemplo. 1, 2, 2, 6, 4, 5, 4, 4. Aqui tem um 4 duas vezes. 4, 4, 5, 7, 7, 8. Aqui eu vou apresentar até o 18. 1, 1, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7. E assim por diante. Mas o que acontece? Esse ramo representa o primeiro número, o primeiro grupo de números que vai, de algarismos que vai compor o número. E aí, cada observação consiste no quê? Na concatenação. Eu vou concatenar um ramo com suas respectivas folhas. Então, a minha primeira observação desse conjunto de dados consiste no quê? Em 161. Ali está o nosso objeto de estudo. Vamos supor que eu estou avaliando a altura, né? Aqui em centímetros, por exemplo, a nossa primeira observação é 161. Por quê? É o ramo 16 concatenado a um número. A próxima observação, 16 concatena com 2. 162. Então, eu tenho aqui os algarismos que concatenados vão formar o meu número. Próxima observação, 162 também, e assim por diante vai formar todo o meu conjunto de dados. Para mim saber quantas observações eu tenho no total, basta somar cada folha, pois as folhas representam cada observação numérica que concatenada ao ramo vai formar um conjunto de dados. Então vem aqui para o material, para o nosso slide. Então, como é que eu formo? A concatenação do ramo com a folha gera uma observação. Ele também fornece a ideia da distribuição e a frequência, porque se eu pegar aqui, tá virada no outro sentido, mas está a frequência ali indiretamente. Dá a ideia da distribuição dos dados. E além disso, aqui seria uma forma de como os dados são representados, né? Se eu pegasse cada um concatenasse certinho, eu teria esse conjunto de dados. Veja que já serve para dados numa escala mais média, né? Porque eu já consigo representar bastantes dados. Ficou bem resumido aqui, ficou bem resumido e tem uma quantidade considerável de valores comparado aos exemplos que a gente já havia abordado. Bom, próxima forma de organizar os dados. Agora aqui, meus amigos, nós estamos trabalhando com tabelas, nós estamos trabalhando com informações tabeladas. Só que diferente da tabela de frequência, que eu estava estudando apenas uma variável só, aqui eu vou estar trabalhando com a relação de variáveis. Então as tabelas podem ser trabalhadas para relacionar variáveis diferentes.
Um exemplo qualquer, informações sobre o concurso das carreiras policiais. Tudo fictício aqui, tá? Foi chutômetro. Ó, eu tenho a primeira variável, concurso. A minha variável que é qualitativa de natureza nominal, não tem ordem. Polícia Federal, DPEM, PRF, Polícia Legislativa. Número de vagas. Opa, aqui é uma contagem. Eu tenho uma variável de natureza quantitativa discreta. Número de inscritos também é discreta. Remuneração, uma variável quantitativa, contínua. E por último, a dificuldade, aqui um critério subjetivo qualquer, alto, média, baixa, aqui já é uma variável qualitativa ordinal. Só para mostrar para vocês que as tabelas podem, além de relacionar a frequência, podem relacionar diferentes variáveis. E cada linha vai fazer a associação dos valores de cada variável. Então eu posso interpretar aqui, a Polícia Federal tem 600 vagas, 85 mil inscritos, remuneração de 12.600, considerar dificuldade alta por algum critério qualquer. Isso aqui é só hipotético. Tá? As tabelas vão fazer esse alinhamento. Onde que as tabelas são mais interessantes? Em bancos de dados, porque a gente trabalha com muitas informações, a gente tem muitas variáveis, que no banco de dados a gente chama de atributos, e aí a gente precisa ordenar eles em tabela, fica muito mais útil. Aí eu estou trabalhando com variáveis diferentes, é forma de representação gráfica para mais de uma variável. Até o momento eu estava vendo uma variável só. As tabelas de frequência que nós abordamos e também teve o diagrama de folhas, o diagrama de pontos, todos eles eu estava analisando uma variável só. Tá, agora a gente vai começar a abordar outros gráficos, gráficos que vão trazer relações entre variáveis. Ó, aqui nós estamos trabalhando com mais de uma variável agora, fique atento com isso. A primeira relação que a gente pode abordar é a relação de uma variável qualitativa com uma variável quantitativa. Aí aqui eu vou dar um exemplo. Um objeto de estudo qualquer, quantidade de prisões efetuadas por mês nos estados do Sudeste brasileiro. Um exemplo qualquer, valores fictícios. Aí aqui eu tenho os 4 estados do Sudeste brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Aí eu tenho formas gráficas de representar isso. Como é que eu vou representar? Vamos lá para o quadro. A nossa próxima forma de representação, aqui eu já estou analisando mais do que uma variável. Lembre-se disso, forma de representação gráfica para mais de uma variável. Aqui eu vou trabalhar com o nosso diagrama, diagrama não, eu vou trabalhar com gráficos que relacionam variáveis. Esse primeiro gráfico que eu vou mostrar para vocês é o gráfico de colunas. Gráfico de colunas. Por que o gráfico de colunas é mais apropriado para trazer a relação de duas variáveis? Duas variáveis que seja uma qualitativa e a outra quantitativa. Eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, eu tenho os 4 estados do Sudeste brasileiro. Aqui a ordem tanto faz porque elas são variáveis nominais. São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais... São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Estava trocando aqui qual que era o próximo. E Rio de Janeiro, tá? E aqui, ó, aqui eu tenho os estados. E aqui eu vou ter a minha variável que eu estou medindo, que é uma variável quantitativa discreta, né? Quantidade de prisões, é contabilizações. Então aqui é quantidade de prisões. Ó, em São Paulo, o que eu observei? Eu observei 5 mil ocorrências de prisões no mês, 5 mil. Olha isso aqui. Então eu vou representar esse tipo de gráfico aqui, ó, um gráfico de coluna. E a altura da coluna vai até o valor 5 mil. No Espírito Santo eu observei 2.600. Vamos botar aqui mais embaixo, 2.600. Aqui em Espírito Santo, a altura dessa coluna vai até 2.600. É uma altura menor. Em Minas Gerais eu observei 3.200, uma altura um pouco maior que o Espírito Santo. E no Rio de Janeiro eu observei quase 6.200, uma altura a maior de todas as alturas. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho gráficos de colunas e eles são os mais apropriados para representar variáveis de natureza qualitativas, porque uma coluna dá uma ideia de sedimentação, uma ideia de algo concreto, algo rígido, firme. Sedimentada, essa era a palavra que eu queria falar. E aí você consegue ver que uma variável qualitativa, não existe transição entre São Paulo e Espírito Santo. Não para essa variável. Se estivesse falando de distância, quilometragem, poderia ter.
Mas o que é a quantidade de prisão que ocorre daqui para cá? Não existe. Então a coluna é mais apropriada, porque dá essa ideia rígida. Essa variável é uma classe, é uma categoria, e aí a coluna representa uma variável qualitativa. E a altura dessa coluna são as quantidades, que aí eu associo a nossa variável quantitativa. Então esse é um gráfico apropriado para trabalhar justamente com essa relação. A relação de uma variável qualitativa, categórica, classes definidas com sua quantidade. Você pode encontrar também o que nós chamamos de gráfico de barras, que nada mais é do que a inversão dos eixos. O gráfico de barras, ele apenas vai mudar, ele vai colocar o que eram as colunas, que vão virar barras, ele vai colocar no eixo das ordenadas. Então aqui, gráfico de barras. Para o mesmo exemplo, tá? Só vai mudar a relação dos eixos. Aqui vai virar minha quantidade de crimes. Aqui é a nossa variável, quantidade de prisões, prisões. E aqui vai ser cada um dos estados. Mas ainda assim nós vamos ter a mesma ideia. São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E ainda vou ter cada coluna representando, vou até botar uma cor diferente, cada coluna representando um eixo. Aqui vai até 5.000, aqui vai até 2.800, aqui vai até 3.200 e aqui vai até 6.000 e alguma coisa aí. Veja só, cada barra representa uma ideia sedimentada, uma informação categórica, classes. E aqui a nossa quantidade, aí o comprimento da barra vai representar a quantidade. Por exemplo, aqui nós temos o valor de 6.200, só para ter uma ideia que representa a quantidade. O que você pode encontrar nos gráficos que não é muito recomendado? Por exemplo aqui, representar de uma forma contínua, tá? Entre os estados, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, você poderia encontrar as quantidades oscilando assim, desce aqui, sobe e depois sobe. Isso não é indicado porque são variáveis qualitativas. E essa ideia de reta dá uma ideia de continuidade, de transição entre as duas. Você pode encontrar alguns gráficos assim, uma variável qualitativa representada por polígonos? Pode, mas não estaria completamente correto, tá? A ideia, eu quero que você olhe para esse gráfico e associe a sedimentação a uma variável qualitativa. Outra coisa, muito cobrado em prova, muito cobrado nas provas de estatística. Ele vai te dar esse gráfico e vai dizer que é uma tabela de frequência. Errado, não é uma tabela de frequência. Por quê? Eu estou estudando duas variáveis diferentes. Ou vai te perguntar o contrário, vai te perguntar uma tabela de frequência e vai perguntar se há um gráfico de colunas. Mas o mais comum é isso aqui, tá? Ele te dá esse gráfico, ele vai pegar uma variável qualitativa e uma quantitativa e vai perguntar, a tabela de frequência pode ser informada, traz a informação que não é uma tabela de frequência. Isso aqui não é uma tabela de frequência. Na tabela de frequência nós estudamos uma variável só, associamos ela com a sua frequência, tá certo? Então não faça esse erro, não cometa esse erro de associar esse gráfico de colunas que associa duas variáveis com um histograma, que é um gráfico que representa a frequência. Bom, outra forma ainda para o mesmo exemplo, outra forma de representar é a utilização de um gráfico de pizza, que também a gente chama de setores. Gráfico de setores ou pizza. É uma outra forma gráfica que ainda eu vou estar focando em quem? Nas variáveis qualitativas com uma quantitativa. Gráfico de setores. Nos gráficos de setores, a gente vai ter a seguinte representação gráfica. Eu vou ter um círculo. Isso é o setor. E cada setor vai representar uma variável, cada setor fragmentado desse círculo vai representar uma variável qualitativa, que no nosso exemplo vai ser os 4 estados. Então, o maior setor a gente sabe que vai ser o Rio de Janeiro, porque ele teve maior ocorrência de prisões. Então ele vai ter um setor mais ou menos assim, digamos, tudo hipotético. Aqui vai ser o Rio de Janeiro. O próximo setor, que vai ser um maior, mas um pouco menor do que Rio de Janeiro, vai ser São Paulo. Vamos supor que ele tem isso aqui, um pouquinho menor.
vai ser São Paulo. Por último, a gente sabe que Minas Gerais vai ser um pouco maior e Espírito Santo vai ser o menor deles. Ó, vamos supor que aqui Minas Gerais é um pouco maior e Espírito Santo fica com o último. Aqui só uma representação gráfica. As escalas não estão bem calculadas certinho, mas o importante é que você entenda que vai ser um gráfico de pizza. Aí você vai ter geralmente cada setor ilustrado com a sua respectiva cor. O gráfico bonitinho, já vou mostrar ali nos slides, que né, desenhar não é muito a minha habilidade. E aí a gente vai ver aqui, ó, cada setor desse vai estar desenhado e vai representar uma variável qualitativa. Veja o que aconteceu aqui. Eu tirei o foco na variável quantitativa, que antes era representada pelas alturas. Aqui simplesmente eu sei que a área do setor simboliza ela, mas o foco maior está no quê? Nas variáveis categóricas. E aí provavelmente eu tenho uma legenda aqui dizendo o que é cada estado, Rio de Janeiro, com a sua respectiva cor. E o que acontece? A variável quantitativa, ela não vai estar expressa aqui. Você não sabe o que é a quantidade de prisões. Onde que vai ter essa informação? No título do gráfico. Então ela perde um pouco o enfoque. Você vai achar no título do gráfico o que quer dizer a quantidade de cada setor desse gráfico. Outra conta, um cálculo aqui que caiu uma questão de prova uma vez, que costuma perguntar, é a relação do ângulo que o setor vai se formar dentro de todo o gráfico de pizza. Basicamente você estabelece a seguinte relação, tá? Ó, 360 graus corresponde a um ângulo completo. 360 graus vai acumular 100% da observação. Com essa relação aqui, você consegue desenvolver gráfico para você consegue desenvolver uma regra de 3, né? Para qualquer setor específico. Aí vamos supor que você tem a quantidade específica aqui de São Paulo, que equivale a tantos por cento. Aí você faz uma regra de 3, 29% corresponde a qual ângulo? E facilmente numa regra de 3 você consegue achar o setor, isso aí aqui nós vamos estar calculando, ó, o setor que vai corresponder à área dentro do gráfico de setores, dentro do gráfico de pizza. Teve uma questão que cobrou isso aqui uma vez, essa relação de setor. Bom, ó, vou só mostrando aqui para vocês, dentro dessa relação, falando de variáveis qualitativas e quantitativas, ó, aqui o exemplo, e também o exemplo do gráfico de pizzas ali em porcentagem representado certinho. Se eu quiser saber o valor do setor, eu posso fazer uma regra de 3 tranquilamente. Vamos para próximo estudo de relação. Eu estou estudando a relação de uma variável quantitativa com outra quantitativa. Aí aqui, esse é um gráfico muito comum, a gente vai trabalhar bastante com ele lá para frente. Vamos pegar o nosso exemplo em questão. Uma investigação tem o objetivo de estudar a associação da quantidade de drogas apreendidas em quilogramas pela Polícia Civil em relação ao desempenho escolar dos municípios do estado do Mato Grosso. Então, ó, ela está avaliando a associação de duas variáveis. Ela quer saber a quantidade de drogas apreendidas e ela quer estudar também a relação do desempenho escolar. O que eu estou querendo ver aqui? Eu estou querendo ver se existe uma relação entre essas variáveis. Se o desempenho escolar está associado à quantidade de drogas que eu aprendo lá numa região, no estado do Mato Grosso do Sul. Eu quero fazer uma pesquisa, uma análise sobre o nível de escolaridade e a quantidade e ocorrências de drogas. E essas foram as duas variáveis que eu analisei. Aí o meu eixo X e o meu eixo Y podem ser qualquer uma das duas variáveis que eu determinar. A quantidade de drogas apreendidas em quilos e o desempenho escolar aqui representado por notas. Como é que eu faço essa associação? Como é que eu estudo elas? O melhor gráfico para estudar a associação entre as variáveis, saber se existe uma correlação, último tópico que a gente vai abordar mais para frente, correlação, a gente faz um gráfico de dispersão. Então a gente vai abordar esse gráfico agora, gráfico de dispersão. No gráfico de dispersão, eu estou analisando duas variáveis quantitativas. E eu vou representar eles a partir de pontos. Só que aqui, ó, são pontos que vai ter um par ordenado de informações. Ou seja, vamos supor que aqui é o nível de escolaridade. Vou botar aqui como escolaridade. Que foram notas, né? E aqui a quantidade de drogas. Vou colocar aqui
só abreviando, quantidade de drogas em quilogramas. Ó, eu faço a relação entre elas. Então, eu vou fazer uma relação ordenada para o nível de escolaridade. Vamos supor que aqui eu estou avaliando municípios dentro da região de Minas Gerais, de Mato Grosso, né, que foi o exemplo que eu abordei. Para esse município, eu tenho esse desempenho escolar e eu tenho uma quantidade de drogas apreendida. Opa, eu tenho uma informação coordenada entre duas variáveis. E aí eu vou simbolizar um ponto qualquer. A tendência, né, é que quando aumenta o nível de escolaridade numa região, no município, eu começo a observar uma queda na quantidade de drogas. Isso é o que a gente espera, né? Eu estou só simulando o exemplo. Mas, ó, como é que você vai observar isso no gráfico de dispersão? Você vai ver pontos, alguns vão sair desse padrão, tá? Você vai ver aqui, com nível de escolaridade maior, você pode ver um ponto mais alto, mas a tendência é que isso vai se reduzindo. Você vai ter menor incidência de drogas com maior escolaridade de um município que pertence dentro do Mato Grosso, que foi o exemplo abordado no nosso objeto de estudo. Esse gráfico de dispersão também é chamado de gráfico de correlação. Vou colocar aqui, também pode ser chamado de gráfico de correlação. A gente estuda a correlação de variáveis também em estatística. Esse gráfico, ó, o gráfico só mostra a tendência da correlação entre as variáveis, ele não a quantifica. Quantificar é outra coisa, é um procedimento matemático e a gente tem que fazer inferências sobre isso. Veja bem, não se iluda ao ver isso aqui, dizer que simplesmente a escolaridade influencia na quantidade de drogas apreendidas nos municípios. Não pode. Isso aqui é uma visualização gráfica, tem um apelo visual. Você precisa saber utilizar a matemática ao seu favor para saber se isso condiz com a verdade, condiz com a realidade. E aí você consegue ver aqui uma relação. Se você tracejar uma linha, você vê uma relação inversamente proporcional nesse exemplo hipotético que eu passei para vocês. Vocês conseguem ver essa relação. Isso é um gráfico de dispersão simbolizado por pontos que mostra a relação de duas variáveis. Ó, e sempre que você está trabalhando com o gráfico, você deve olhar os seus eixos. A primeira coisa, viu o gráfico, o que é cada eixo, o que é cada coisa, qual que é a unidade de medida aqui, escolaridade, é notas, aqui é quilos, observa os valores, observa as escalas, observa o desenho gráfico. E se ele é coerente, se eu posso tirar inferências sobre ele, beleza? Esse é o gráfico de dispersão que você vai encontrar, associação entre duas variáveis. Vamos voltar aqui, o exemplo qualquer que eu abordei, ó, aqui com valores hipotéticos, a gente vê a relação do gráfico e a sua tendência, nesse exemplo que eu abordei, a sua tendência inversamente proporcional, aumentando um, reduz o outro. Por último, ainda trabalhando com relação quantitativa com quantitativa, nós vamos trabalhar com variáveis que geralmente vão estar associadas a uma série temporal ou espacial. Quando a gente está trabalhando com essa relação, duas variáveis qualquer, mas existe uma certa sequência lógica no tempo e no espaço, o gráfico muito indicado para fazer isso é o gráfico de linhas, o gráfico de polígonos de modo geral. Aqui um exemplo qualquer, registro de denúncias da delegacia Y no decorrer de 20 dias, após fatos que levaram à calamidade pública do município. Aí houve um fato de calamidade, eu avaliei o registro de denúncias após esse fato. Eu quero estudar o que está acontecendo com a população após ocorrer um certo fato que levou à calamidade. E aí eu avaliei a quantidade em dias, no nosso eixo X, ó, aqui tem uma escala temporal. E avaliei o registro de denúncias. E aí eu tenho uma associação, ó, para o 0 eu observei 20 denúncias. No dia 5, eu observei 18. Ó, escala temporal, eu adotei que o primeiro momento é 0 e comecei a contabilizar os dias a partir daí e comecei a observar valores. Aí agora eu vou formar o nosso gráfico, que eu chamo de gráfico de linhas ou gráfico de polígonos, né, para representar. Vou botar aqui gráficos de linha. Nossa última representação gráfica, gráfico de linhas, ou gráfico de polígonos. Só que aqui, ó, diferente daquele polígono ou curva de frequência, aqui também eu estou trabalhando com relação entre duas variáveis, gráfico de polígonos ou de linhas, tá? Você vai encontrar os dois nomes. Aqui a gente tem a relação do quê? Deixa eu colocar aqui também linhas. A gente vai ter a relação de duas variáveis, só que geralmente, a variável que tem uma certa sequência lógica, uma escala temporal ou espacial, ela vai estar representada aqui nesse eixo, que nesse caso é tempo. O tempo em dias.
E aqui eu tenho a nossa variável quantitativa, que ela vai ser, nesse caso que eu abordei, ela é o registro de denúncias. Então aqui eu vou botar registros. É contabilizações, então é uma variável da natureza quantitativa discreta. E aí eu tenho aqui o dia 0, eu botei em 5 e 5, dia 5, dia 10, dia 15, dia 20 e foi até aí. No dia 0 eu observei o quê? Eu observei 20 denúncias, então aqui está o 20. Ó, começa a contar daqui. No dia 5 sobe para, reduz para 18 denúncias, aí depois ele segue para 26, já aumenta, de 26 vai para 20, novamente, e depois sobe para 34. Ó, eu estou tendo uma escala temporal, está passando os dias e eu estou vendo a tendência do gráfico. Pode ser também, você pode encontrar na forma de curvas também, quando a gente tem muitas observações, mas aí o gráfico de linhas é mais interessante. Veja que existe continuidade, porque é uma variável quantitativa de natureza contínua, então a ideia de segmentos é interessante. Polígonos aqui, né? Tá, e aí tem a ideia de uma continuidade de ideia de que os dias vão se passando, tem uma transição infinita entre os valores, ó, e aí a linha ela dá essa ideia de continuidade, ela é muito mais indicada. E as curvas, as colunas que eu mostrei lá antes, já dá uma ideia mais sedimentada de variáveis qualitativas. Bom, então é isso, a gente mostrou algumas representações gráficas e algumas análises, visão crítica que você tem que ter em cada gráfico que você pode se deparar na prova, onde eles são mais apropriados. Não confundir tabela de frequência, que analisa uma variável, com gráficos que associam mais do que uma variável. Isso é o grande entrave que as provas costumam cobrar. E no mais, ver os gráficos, não deixar se iludir por eles, foram feitos para te iludir, e sempre pensar que ele é uma representação visual e você tem que usar a matemática para conferir se aquilo realmente tem informações e inferências fidedignas. Tá certo?